Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde o coração de cada um de vocês de esperança. É uma alegria muito grande poder retornar à Igreja Unida. Por muitos anos, eu e minha família estivemos aqui e as minhas filhas tiveram a bênção de poder conviver e crescer juntamente conosco, em comunhão com muitos dos irmãos que aqui me traz na memória o tempo de convivência. Naturalmente, alguns outros novos, mas muitos outros estavam na caminhada logo na nossa chegada à igreja. Nós estamos representando a APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, sendo uma autarquia da Igreja Presbiteriana do Brasil, que coordena o trabalho missionário de nossa denominação. Atualmente nós estamos desenvolvendo projetos em 42 países, e nas áreas de evangelização, plantação de igreja, ensino teológico, ação social e muitas outras áreas que temos atuado. Queremos registrar nossa gratidão a Deus porque a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo faz parte disso. O fato é que os irmãos, a igreja, através dos irmãos, tem investido em alguns dos nossos missionários que estão ao redor do mundo, como também agradecemos a Deus porque a igreja tem cedido o espaço, uma sala aqui no prédio de educação cristã, onde temos dado o curso de formação missiológica. Então, a partir dessa sala, muitos missionários têm ido para várias partes do mundo. E muito obrigado, então, por essa sessão da igreja. E atuamos dentro do Brasil, entre os quilombolas, entre os ciganos, entre os indígenas, entre os árabes no Brasil, chineses no Brasil, hispânicos também no Brasil. E louvamos a Deus por essa parceria. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 15. Eu gostaria, em reverência à palavra de Deus, a pedir aos irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos fazer responsivamente. Eu vou estar lendo os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. E aí você observa se porventura tem alguém ao seu lado que não tenha trazido a Bíblia, compartilhe e mantenha aberta até o final da exposição. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ou, quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como pregarão se não forem enviados?
como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Pai, nós temos adorado ao Senhor através dos cânticos, nós temos adorado ao Senhor através das orações, e agora queremos adorá-lo através do conhecimento da Tua palavra. Abra nossa mente, abra o nosso coração para entender a vontade do Senhor para as nossas vidas. E que desse momento em diante, ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe para que o nosso pensamento se concentre para ouvir o Senhor falar, que não haja nenhuma movimentação desnecessária, nenhum pensamento que nos leve fora desse ambiente. A mim, eu quero ser simplesmente servo do Senhor, para que no anúncio da Tua palavra, na exposição dela, eu seja fiel, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradável à Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos pensar em algumas realidades que nós estamos vivendo atualmente. No mundo, primeiramente. Estamos em um momento em um dos maiores êxodos na história com os imigrantes. Estamos vivendo numa instabilidade na economia global, muitos países quebrados, podemos ver alguns deles no continente europeu. O crescimento do islamismo em todo o mundo, introduzindo a sua forma de ser, o seu próprio costume, as guerras, as calamidades, as catástrofes, a perseguição religiosa entre os cristãos, muitos deles estão sendo crucificados vivos, há muitas decapitações, fuzilamentos, trabalhos forçados, como por exemplo na Coreia do Norte. No Brasil, estamos vivendo em um momento de uma delinquência institucionalizada, uma instabilidade na economia que tem afetado muitas pessoas pelo país, a perda de emprego, famílias que estão sendo desamparadas, o crescimento do islamismo no Brasil, e segundo o IBGE, o islamismo no Brasil cresceu mais do que a população brasileira, e um dos maiores congressos que os líderes muçulmanos mundiais promoveram nos últimos anos aconteceu aqui na cidade de São Paulo, onde o tema era a islamização da América Latina, e de igual forma o evento foi replicado na Turquia com o tema a islamização da América Latina. O crescimento, algumas realidades da Igreja Evangélica Brasileira, o relativismo da Palavra de Deus, a Bíblia já não é mais a palavra, mas só contém, então alguns pontos são verdades, outros não são, como é a interpretação de alguns. A compra da bênção em troca de pagamento de dinheiro por essa bênção, exemplo, a venda do pedaço da cruz de Cristo, vassouras para varrer o mundo espiritual, isso não está muito longe, acontecendo aqui mesmo em São Paulo. Certo dia eu estava em uma madrugada acordado e passando os canais de televisão, eu vi na plataforma do púlpito algumas vassouras e estranhei aquelas vassouras que estavam postas ali. Por algum instante eu parei aquela imagem e fiquei vendo o que queria dar aquela imagem. E a ideia era para que os irmãos pudessem comprar cada uma vassoura, com um custo de R$1.000 cada uma, e assim, levando para a sua casa, você pudesse, então, fazer uma varredura no mundo espiritual em sua casa. A água ungida do Mar Morto, muitas vezes a ênfase no milagre e não na pregação do arrependimento e da confissão dos pecados, a troca da membresia em detrimento do crescimento através da evangelização e surgimento dos novos convertidos, o boom das seitas evangélicas, a realidade muitas vezes da nossa própria igreja, o gasto enorme de recursos para participar de reuniões que muitas vezes não tem significado, não tem importância nenhuma, que eu a chamo de repone. Bom, isso não tem no dicionário, foi uma sigla que eu criei para dizer que repone significa reunião de porcaria nenhuma, reuniões que muitos de nós participamos em muitas vezes sem muita objetividade, sem muito significado e relevância para o avanço da obra de Deus, a busca de cargos para se manter influentes muitas vezes nas nossas próprias igrejas, a prática contrária a princípios bíblicos. Muitas vezes nós queremos cargos e não queremos ser servos.
O desejo enorme de adeptos às novas tecnologias existentes através das redes sociais para se manter informado de qual é a fofoca do dia e não se vê o mesmo anseio, o mesmo empenho para a divulgação da obra missionária, do avanço da obra dentro do Brasil e também fora dela. A preocupação exacerbada, muitas vezes que a gente vê que as igrejas gastam o seu tempo, a sua energia em coisas que não vão ter resultados nos valores eternos. A bandeira de temas que não têm relevância e caminhos que nós seguimos que não nos levam à expansão da glória de Deus. Quando nós estamos cantando e louvando a Deus, nós estamos proclamando a glória de Deus, e nós somos eleitos por Deus para uma vocação. Nós somos vocacionados para proclamar as virtudes, assim diz a Epístola de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, onde a palavra cita: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a nossa eleição, ela tem uma vocação. Nós somos eleitos para proclamar. A palavra virtude tem o significado da excelência moral. É o caráter de Deus, é mostrar ao mundo o caráter de Deus. Então, todos os nossos recursos, prioritariamente, devem ser voltados e canalizados para o anúncio da glória de Deus. Lamentamos muitas vezes os pregadores da mídia de massa que não pregam mais o Evangelho, mas pregam a si mesmos, desviaram e trocaram o verdadeiro púlpito, construíram os seus próprios púlpitos, onde pregam as suas próprias mensagens e não as mensagens de Deus. Guiam o povo para longe do Supremo Pastor. Abre a palavra de Deus para interpretá-la de acordo com seus próprios desejos e interesses. E não podemos também deixar de lado que muitos irmãos que vão passando a vida na igreja, criam história de 20, 30, 40 ou mais anos na igreja, e aí começam a falar dos seus pressupostos, achando que os seus pressupostos são bíblicos, quando na verdade são mais pressupostos pessoais, com atitudes que acham que são verdadeiros donos da igreja e vão contrário aos princípios bíblicos da palavra de Deus. O homem passou o seu centro, né? Não é mais Deus, mas é o homem. E quanto mais poder, mais influência, mais ele tem o poder de direcionar as pessoas para um determinado fim. As pregações muitas vezes são de nós mesmos, hedonitas e também egocêntricas, e nós sabemos que a maior necessidade do homem é ouvir a palavra de Deus, é compreendê-la, mas o texto de Romanos capítulo 10, versículo 14 diz: como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, se nós ficarmos encapsulados na igreja, isolados no mundo, as pessoas não vão ouvir. Como nós queremos uma sociedade transformada, como nós queremos um Brasil transformado, se nós nos isolamos, nós parecemos mais agentes secretos do reino de Deus do que verdadeiros anunciadores dessa glória ao mundo. É muito bom estar aqui na igreja, em comunhão, e devemos fazer isso. É muito bom estarmos aqui adorando a Deus como parte do corpo de Cristo e aprendendo a sua palavra, mas tudo que temos aprendido do Senhor deve nos impulsionar, deve nos catapultar para fora. A igreja deve ser o reino de Deus nesse mundo, a luz na cidade. Criticamos muitas vezes os políticos, criticamos as nossas estruturas e essa delinquência institucionalizada que tem estabelecido no Brasil. Eu diria que se temos um patamar de em torno de 30 milhões de evangélicos, como alguns pensam de forma otimista no Brasil, nós somos uma igreja que não influenciamos em nada. E se nós não influenciamos em nada, devemos fazer uma reavaliação de nós mesmos. Quem nós somos, qual é o compromisso que nós temos com Deus e com a sua palavra. E o nosso compromisso com Deus só vai até onde nós o conhecemos. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, quanto mais conhecemos a Deus, mais nós temos compromisso com Ele, e o compromisso com Ele nos impulsiona a sermos uma influência onde Ele nos levar. A minha impressão é que nós estamos tão vazios que estamos levando esse vazio para os púlpitos das nossas vidas, porque caminhamos. E se nós somos o reino de Deus ambulante, onde a marca da cruz de Cristo está em nós,
onde estamos, onde nós conversamos com pessoas, onde nós nos relacionamos com pessoas, nós devemos verbalizar aquilo que verdadeiramente nós somos. Mas se nós não falamos, é porque há um vazio entre nós. E a proposição que eu faço nessa manhã é que o púlpito fica vazio quando não se prega a mensagem da salvação. Nós não estamos nesse mundo para entretenimento, nós não estamos nesse mundo para relações públicas, nós estamos nesse mundo para dar ultimato. A volta de Jesus está próxima, o reino de Deus está presente, e nós somos o reflexo dessa mensagem aqui nesse mundo, enquanto nós estamos vivos. Nós vivemos somente a nossa própria geração. E enquanto nós estamos vivendo a nossa própria geração, devemos ser então influentes. Então a gente vai verificar que o apóstolo Paulo, no capítulo 9, mostra o aspecto da salvação dos judeus, mostrando que os judeus não é meramente, eles só têm um papel na história, mas Deus também tem um objetivo de alcançá-lo. E o coração do apóstolo Paulo é algo que me chama muita atenção, e posso caracterizá-lo como que Paulo é o campeão das grandes doutrinas da Bíblia. Ele fala da eleição, ele fala que o homem não pode correr atrás, mas sim Deus usar a misericórdia, e na tentativa de expressar a profundidade desse amor, no capítulo 11, verso 36 em diante, ele fala, olha, Deus é tão profundo que o homem não tem capacidade de aconselhá-lo, mas o que deve gestar no coração do ser humano é a adoração. Fala que Deus não tem mais, a hostilidade de Deus não está mais contra os seus filhos, porque nós fomos justificados, e por sermos pessoas justificadas, temos paz com Deus. E a gente vê que a missão dele, o empenho dele, era o ministério da reconciliação, mostrar que o homem depende de Deus. Então aqui Paulo mostrava esse coração conflitante, que a mensagem da cruz de Cristo não era compreendida pelos judeus. E ele fala que não existe possibilidade do homem pecador escolher a forma de se achegar a Deus. Não existe atalho. O mérito é de Cristo, e nós fomos alcançados pela mensagem de Cristo. E por termos essa marca, devemos então transmitir essa mensagem de Cristo em todos os lugares. E aqui Paulo então descreve que Deus, quando olha as pessoas, ele não vê distinção. Ele não via distinção com os judeus, ele não via distinção com os gregos, porque não há diferença para Deus. Deus ama o pecador e ele quer salvar o pecador. Então, diante desse quadro, nós vamos observar que Paulo vai apresentar a cada um de nós, e eu gostaria que você pudesse captar esses três aspectos da mensagem de Paulo, que a mensagem da cruz de Cristo, ela tem uma objetividade. A pregação, ela tem uma objetividade. Não assuma o papel de ser a quarta pessoa da Trindade, porque não existe. O seu papel é pregar. Cabe a Deus, na sua soberana vontade, converter quem Ele deve converter. Mas temos a responsabilidade de missionar as virtudes do Senhor em todos os lugares que nós estivermos. Então, no verso de número 1, do capítulo 10, ele vai descrever: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que eles sejam salvos. Então, Paulo apresenta aqui que a pregação objetiva apontar a aliança de Deus com o homem. Ele suplica a Deus para que essas pessoas convertam o Evangelho, que Deus intervenha na vida deles. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê, diz o versículo de número 4. Toda a nossa objetividade na vida é apontar que Cristo basta, não há nada mais do que isso. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa motivação de vida. Então, todos os nossos esforços devem convergir no ato de apontar os pecadores à marca da cruz de Cristo. Nós não devemos pregar mensagem de autoajuda. O homem não precisa de mensagem de autoajuda.
O homem precisa de ajuda do alto. É a intervenção de Deus na vida dele. É a mensagem da cruz arrebentando as estruturas. A pessoa pode falar que é ateu, que não acredita em Deus, mas a graça irresistível de Deus, quando vem, arrebenta o coração do ser humano. Há um tempo atrás, eu estava no escritório da PMT e recebi uma ligação de um telemarketing. Penso que algum de vocês deve receber ligação de telemarketing. Para mim é algo insuportável, porque eles não cansam, é o tempo todo. E uma dessas vezes, um rapaz com voz afeminada, ele liga, e quando eu percebi que era um telemarketing, eu falei: olha, muito obrigado por sua ligação, mas eu não quero nenhum produto. Aí ele falou assim: não, mas eu não quero vender nenhum produto para o senhor. Ele trabalhava numa operadora de cartão de crédito muito conhecida no mundo. Aí eu falei: se você não quer me vender o produto, o que você quer? Aí ele me disse: você é pastor? Eu falei: sim. Achei estranho aquilo, né? Porque um telemarketing já vai ir direto do que eu faço, né? Ele falou assim: você é pastor, não é? Eu falei: sim. O senhor pode orar por mim? Aquilo ali, por um instante, me trouxe uma grande surpresa, porque nunca nenhum telemarketing me ligou, ninguém de telemarketing me ligou para pedir uma oração. No primeiro momento, eu formulei no meu coração e na minha mente orar para Deus abençoar a vida, suprir as suas necessidades, mas antes de começar a orar, houve uma pausa. E pensei em poucos segundos: qual é a melhor mensagem que eu poderia transmitir a ele? Qual é a melhor bênção que ele poderia receber? Qual é a maior súplica que eu poderia fazer diante de Deus a favor dele? E naquele momento me veio a oração. E eu mostrei o aspecto da salvação. Mostrei que ele precisava arrepender dos pecados, precisava converter a Cristo, voltar-se para Deus e ter uma vida digna diante de Deus. Porque eu sabia que a maior bênção que ele pode ter é a bênção da salvação. Irmãos, você pode dar muitos presentes para pessoas. Você pode ganhar presentes que você almeja, talvez uma casa, um carro melhor, ou um smartphone, uma roupa, ou quando a gente passa aí dos 50 anos, a saúde, né? Como é importante a saúde. Eu digo que depois dos 50 anos tudo dói, o que não dói não funciona. Mas como a gente ora para pedir a saúde, né? E muitas outras coisas que nós almejamos, que gostaria que Deus fosse gracioso para conosco. E a gente, de alguma maneira, começamos a projetar a imagem de Deus como um Deus prestacional. Deus, eu preciso disso, então me satisfaz com o que eu necessito. Mas a palavra de Deus diz que a maior bênção que um homem pode receber é a obra da regeneração, é a obra da transformação do coração do ser humano, é a mensagem da cruz, a imagem da cruz de Cristo sendo encravada no seu coração e em sua mente. Então Paulo sabia disso. Quando ele olhava os judeus e olhava os gentios, que são pessoas que não tinham conhecimento de Deus, ele sabia que o que é importante suplicarmos a Deus é a salvação. O importante nós olharmos para outras pessoas é orarmos a favor delas para que Deus transforme o seu coração. É mostrar essa aliança que Deus fez com o homem através de Jesus. Não porque nós merecemos, não temos mérito nenhum, porque a Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o morto não reage, o morto não faz nada. Mas Deus dá o sopro da vida. Então somente Deus pode dar o sopro da vida. Irmãos, nós não podemos ficar isolados nessa igreja, o dia após dia, domingo após domingo, porque quando nós somos colocados nesse mundo, a mensagem que devemos transmitir é a mensagem que pode transformar a vida das pessoas. É o reino de Deus ambulante, aonde você estiver. Como também Paulo afirma no versículo de número 5,
que a pregação, ela é objetiva transmitir aquilo de que estamos cheios. Veja que diz o texto: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então, o que ele tiver de pleno na sua vida, então é aquilo que ele vai transmitir. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E aí me vem uma preocupação, irmãos. Me vem uma preocupação. Nós estamos vivendo em um momento da nossa história, em momentos bons e momentos também ruins. Eu quero destacar em especial o momento da era da tecnologia. A tecnologia hoje tem favorecido as comunicações. Eu lembro do tempo do mimeógrafo, do fax. Talvez alguns de vocês devem lembrar, alguns nem sabem o que é fax, não, pessoal mais jovem. E hoje a gente, através das redes sociais, nós nos comunicamos muito facilmente. E a gente tem esse burburinho da tecnologia, manda uma mensagem e ela, em pouco tempo, já está no lugar que você transmitiu, ou pode ser talvez até mesmo do outro lado do mundo. Mas me preocupa que as redes sociais, ela pode estar nos distanciando de Deus. Segundo uma pesquisa norte-americana, se gasta em torno de 6,2 horas por dia nas redes sociais. Virou uma febre. E se gasta em torno de 6 horas,2 por dia, o quanto nós gastamos na leitura da Bíblia? O quanto nós gastamos em oração? Você não pode dizer que você não tem tempo, porque todas as pessoas no mundo tiveram 24 horas por dia, e tem 24 horas por dia. Nós não precisamos de mais tempo, nós precisamos definir as nossas prioridades. E a gente vê nas redes sociais o lixo que se despeja através dessas tecnologias nos nossos aparelhos. E as postagens vão se replicando. Você já viu uma coisa mais insuportável que está dentro de um grupo de família? E eu estou querendo buscar algum curso como sair de um grupo de família sem ofender ninguém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Imagem de gatinho, de cachorrinhos e assim, não tem nada contra os animais. Mas entope as redes sociais. E muitas vezes são imagens que vão contra princípios bíblicos. São imagens que não nos eleva a Deus, aos seus valores, aos seus padrões. E nos e-mails, as postagens de PowerPoint, que coisa insuportável. Eu tenho um e-mail pessoal, tenho um e-mail institucional e tenho um e-mail que eu chamo de lixo. É aquelas pessoas que a gente vê que muitas vezes não tem nada para contribuir, aí eu já dou esse e-mail. Então, se algum dia eu der um hotmail, você está nesse grupo. Nem sei o que acontece lá, está lá borbulhando lá, de mensagem. Mas, irmãos, nós estamos vivendo um momento, uma geração de zumbis. De zumbis porque pessoas já não se relacionam mais no face a face. Não se conversa mais, na família já não se conversa mais. É todo mundo ali no seu aparelho. Eu estava lembrando um tempo que eu fiquei tão irritado. Eu sou um cara da tecnologia e gosto da tecnologia, mas eu procuro definir os padrões e as minhas prioridades. E aí, o único momento que a gente estava tendo encontrar a minha família, eu, a Mônica, a Jéssica e a Isabela, era à noite. Aí eu falei assim, então a refeição ou o lanche da noite, nós vamos sentar juntos. Aí quando nós fomos sentar juntos, estavam todos os 4 com o smartphone. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, todo mundo deixa o smartphone de fora e só vai pegar depois que terminar a refeição. Aí os filhos sempre pensam que são mais espertos que os pais, né? Aí comeu rapidinho para ir para lá. Aí eu falei, então tá bom, agora, olha, na próxima refeição, só vai pegar o smartphone depois que o último comer. Quem era o último? Era eu. Irmãos, porque senão não pagava a conta.
Homens, pais, assuma o papel de líder espiritual na sua casa. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Deixe de ser frouxo. Comece isso, porque senão você vai perder a relação de face a face. Nós estamos se gastando um tempo enorme aí no Facebook, no Twitter, no Google+, Instagram, nas redes sociais, enfim. Mas o quanto que a gente está gastando com as nossas famílias, conversando com as pessoas. O quanto nós estamos gastando tempo em mostrar o amor de Deus para as pessoas. E aí vale a reavaliação das suas postagens. Porque o que a gente vê, que Paulo apresenta aqui, é que a pregação objetiva transmitir aquilo que nós estamos cheios. Então, quando você posta nas redes sociais, você está postando aquilo que você está cheio, que você concorda, que você quer compartilhar. E nós devemos tomar cuidado porque há muitas mensagens que eu chamo de verborreia. Verbo, palavra, reia, na junção, seria uma diarreia de palavras virtuais. Quando alguém olha o que você posta, o que ela vê? Qual é a mensagem? Se você ama a Deus, e assim você, aqui como congregação, como corpo de Cristo, nós adoramos a Deus. O adorar a Deus está interligado também com aquilo que nós transmitimos. Não há como você separar a sua vida dentro da igreja e a sua vida fora da igreja. É interessante que quando as pessoas saem da sua casa, na metade do caminho, ela lembra que esqueceu a Bíblia, se ela for para a igreja, ela vai para a igreja sem a Bíblia. Mas se ela sai da sua casa, na metade do caminho, esqueceu o seu smartphone, ela começa a ter tremedeira. Ela volta para pegar o smartphone. Todo mundo está vivendo, ou muita gente está vivendo um momento nessa geração dos zumbis que querem procurar a antena, querem procurar o sinal. É mais importante estar próximo da antena. Eu fui convidado para um almoço uma vez, tínhamos mais ou menos umas 15 pessoas num restaurante, todas elas, exceto eu, não estava usando o smartphone. Eu falei, se vocês me convidaram para conversar, não era mais fácil eu ficar onde eu estava hospedado? A gente conversava virtualmente. Então, o que a gente vê, irmãos, que como a água é necessária para satisfazer a necessidade do homem físico, assim, a nossa comunhão, ela é essencial para o sustento na vida espiritual. Nós não podemos afirmar que nós não temos tempo. Nós temos tempo, sim. O que a gente precisa é definir as prioridades. Olhe o seu tempo, olhe o seu momento. Quando o homem se afasta de Deus, logo ele começa a cavar as cisternas para satisfazer a sua sede. Muitas dessas cisternas são cisternas vazias, cisternas rachadas, cisternas que não retêm água, e assim não pode satisfazer a necessidade do ser humano. Então nós precisamos se voltar para Deus, encher de Deus, começar a voltar para o princípio básico da vida, a leitura da palavra, e ter comunhão com ela, porque senão nós não vamos saciar nossa própria sede, e quando nós falarmos, nós estaremos falando mensagens vazias. Ai do homem que põe a sua confiança nessas cisternas rachadas para saciar a sua sede. E nós sabemos que a única que pode saciar a nossa sede é somente Deus. Terceiro, a pregação, versículo número 12, vai nos mostrar que a pregação objetiva a todos, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Então, o que Paulo apresenta aqui, que a nossa mensagem, ela não pode ser somente para crente. Você já percebeu que muitas vezes nós gastamos tempo somente pregando para crente, e muitas vezes crente ruim, que não quer mudar de vida? A nossa visão
é a visão dos gentios, pessoas que não conhecem a Deus. As nossas orações devem ser na sua prioridade maior, dentro dessa perspectiva que Paulo está apresentando, é mostrar a mensagem do reino de Deus ao mundo, porque senão a gente só vai pregar para crente e vai ficar orando só para o crente. Vocês conhecem aquele crente de 6 horas? É aquele crente, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. A pessoa não quer mudar de vida, mas é o tempo todo pedindo para oração. Então a gente tem que parar de gastar tempo com esses crentes ruins, que não quer nada com a vida. Passam a vida na igreja e não faz nada. E ainda quando surge uma boa ideia, fica atrapalhando, obstaculando o avanço da obra de Deus. Talvez a melhor oração, não é, a maior bênção que você pode pedir a Deus para a vida desses tais, é para que Deus promova ele para desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo mais rapidamente, porque na terra está atrapalhando, está sendo pedra de tropeço para muitos. Então Paulo fala que a gente tem que ter uma visão amplificada, e quero citar aqui, por exemplo, os povos não alcançados na montanha em Angola. Estive com alguns grupos ali, irmãos que gastavam horas subindo a montanha para pregar o evangelho, pessoas que não falavam a mesma língua, e pessoas que chegaram a dizer para alguns jovens: vocês demoraram muito tempo. Como, por exemplo, os ciganos. Temos em torno de 1 milhão de ciganos no Brasil. Graças a Deus, Deus moveu um coração de missionários, estamos trabalhando com ciganos, e mais de 100 ciganos converteram ao evangelho na cidade de Caldas Novas, Goiás, e também Aragoiânia. Tem outros no Brasil também. E dentre eles, já um despertou para fazer o Instituto Bíblico e voltar para o seu grupo étnico e pregar o evangelho para a própria comunidade. Muitos árabes, irmãos, estão convertendo ao evangelho. Um tempo atrás saiu na notícia na mídia que uma senhora no Egito converteu ao evangelho, o marido dela matou ela porque ela converteu ao evangelho. E pegou ela, abriu um buraco no terreno da casa, enterrou ela, pegou as 2 crianças, filhas do casal, enterraram as 2 vivas, os 3 ficaram enterrados. A redondeza, depois de um tempo, percebeu a ausência deles, e aí foi perguntar, e ele falou: não, eu matei a minha esposa porque ela converteu ao cristianismo. E depois a polícia veio, ele mostrou onde estavam, cavaram o buraco, tiraram a mulher morta, estavam as crianças, depois de vários dias, ainda vivas. Ainda vivas. E perguntaram às crianças: como vocês conseguiram sobreviver? Elas disseram: todos os dias via um homem com vestiduras brancas, com espinho, com a coroa de espinho na cabeça, com as mãos perfuradas, e vinham dar alimento para nós. Eu sei que para nós que somos presbiterianos reformados, é difícil aceitar histórias como essa. E eu fiquei com a interrogação se de fato tinha acontecido. Eu estive em reunião com alguns irmãos da igreja, alguns líderes da igreja presbiteriana do Egito, aqui em São Paulo, contei essa história e perguntei a eles. E eles disseram: foi verdade, foi no bairro onde nós temos uma igreja presbiteriana, isso aconteceu. Irmãos, Deus é maior do que os nossos pensamentos. Deus é maior do que a nossa capacidade de entender como Ele age. A gente cria formatos da forma como Deus vai agir. Mas em cada parte do mundo a gente vê que Deus está transformando vidas em muitos lugares. Muitas pessoas estão convertendo ao evangelho. E Deus está colocando pessoas em lugares que a gente nem imagina. Eu lamento não poder compartilhar, porque eu sei que está indo para a internet, pode comprometer algum dos nossos missionários. Mas em regiões que a gente imagina que Deus não está lá, mas Deus está convertendo em regiões onde há grupos terroristas estão convertendo cristãos. Em lugares onde missionários estavam trabalhando, o governo mandou fechar, mas Deus colocou uma mulher no palácio do rei, e ela intercedeu perante o rei, e eu lembrei da história de Esther.
Então Deus converteu uma mulher dentro do palácio do rei, em um país do Oriente Médio. Ela intercedeu perante o rei para não fechar um hospital onde tinham vários missionários pregando o evangelho e cuidando da saúde do povo. E esse hospital não foi fechado. A igreja subterrânea, na China, um oficial bateu muito num pastor que estava pregando em um lugar secreto, mais ou menos assim umas 600 pessoas, e eles usam as redes sociais para se comunicarem, mandando uma mensagem: daqui 2 dias vai ter uma reunião em tal lugar, está ali mais ou menos 600 pessoas. E nesse dia a polícia descobriu, pegaram o pastor, bateram muito nele, ao ponto do oficial parar de bater no rosto do pastor. A mão do oficial estava queimando de tanto bater, e o rosto do pastor não tinha nenhuma marca, ele não sentia nenhuma dor. E o oficial falou: o seu Deus é muito poderoso. E ali ele se prostrou diante do pastor e converteu-se a Cristo, arrependendo dos seus pecados. Os irmãos da Coreia do Sul, os irmãos que têm o conhecimento na área meteorológica, têm chegado na fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Não sei quantos, alguns de vocês já foram ou já viram a fronteira ali. Tem o exército da Coreia do Norte, o exército da Coreia do Sul, e tem um campo que é um campo minado e ninguém atravessa, atravessar ali morre. E os irmãos, quando eles detectam que a meteorologia está falando que o vento vai em direção à Coreia do Norte, eles têm levado pequenos balões para a fronteira e colocado folhetos, colocado bíblias e soltado esses balões, e esses balões, em milhares deles, estão indo para a Coreia do Norte. Nós não temos como dimensionar quem está convertendo o Evangelho, mas creio eu, e certo estou, que muitos coreanos da Coreia do Norte estarão naquele dia eterno, diante do Senhor, de várias línguas, de vários povos, várias nações, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então a nossa mensagem, ela tem que transcender a nossa igreja local. Ela tem que ser simultaneamente para todos os lugares, para todas as frentes. Talvez muitos dos que estão aqui se preparando com o CFM, o Centro de Formação Missiológica, vocês não conhecem, mas muitos deles hoje já estão na Nova Zelândia, já estão no Afeganistão, já estão na China, já estão na Mongólia, porque a Igreja Unida faz parte desse processo e continue a avançar. E qual a aplicação que eu gostaria de deixar para os irmãos nessa manhã? Anunciar Cristo é um ministério de honra, é um privilégio que Deus dá para cada um de nós. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, em português. A tradução da Bíblia, em média, é 20 a 30 anos, nós temos em português. Você quer que Deus se revele a você? Se volte para a palavra. Devemos ser como o grito dos atalaias, em Isaías 52, versículos 7 e 8, onde diz: que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina, eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente vê o retorno do Senhor a Sião. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas e faz ouvir a salvação. E como diz o versículo de número 15: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos, os nossos pés devem nos impulsionar para uma nobre e relevante obra que Deus nos deu, que é anunciar a glória dEle, anunciar a sua mensagem. Onde Deus nos leva, onde nós caminhamos, onde os nossos passos estão indo, nós não podemos perder a oportunidade de anunciar a mensagem do Evangelho. Não podemos perder. Eu não sei pregar. Que a sua vida fale mais alto, que o seu testemunho de vida mostre a mensagem daquilo que você crê.
E a minha oração é que Deus incomode a cada um de nós até cumprir a missão que Ele tem dado a nós. E que Ele perturbe até o cumprimento dessa missão, até a sua volta no dia eterno. Amém? Quando a gente diz amém, a gente está dizendo assim seja, que Deus incomode a cada um de nós até o cumprimento da missão. Pai, encrave em nosso coração, em nossa mente, a Tua palavra, para nós não pecarmos contra Ti. Abençoe-nos, ó Deus, não somente para as nossas necessidades pessoais, não somente para os nossos desejos familiares, mas nos abençoe para cumprir a missão que o Senhor tem dado de anunciadores da Tua glória em todos os lugares. Em nome de Jesus, amém.